Então vamos à nossa prática, vamos conhecer a sintaxe do CSS, vamos fazer alguns exemplos, vamos mostrar para vocês todos os parâmetros, todos os seletores, tudo aquilo que a linguagem CSS nos permite fazer. A partir desse momento, nós vamos utilizar uma nova ferramenta. Nós vamos utilizar o Notepad++. Se você quiser, você pode continuar utilizando o Notepad normal sem problema nenhum. A vantagem do Notepad++, devido a essa linguagem CSS ser cheia de tags, né, vai ficar complicado se nós utilizarmos o Notepad somente. Não que vai mudar alguma coisa, a questão é só visual. Aqui é como se você tivesse um editor de texto normal, só que aqui o visual dele vai mudar porque ele vai marcar, a delimitar as tags, onde começa, onde fecha, né, vai facilitar o nosso trabalho. Então aqui você no Notepad++, falando nisso, esse arquivo eu vou enviar para vocês juntamente com essa videoaula. Aqui, ó, vamos escolher a parte HTML. Então nós vamos dar um apanhado geral, né, do CSS, de todas as funções que ele exerce. Vamos então criar aqui o nosso HTML. Olha aí, ó. Ele já vai fechar, ó, quando eu coloco aqui a tag HTML, observa que o Notepad++ já delimita, né, o começo e o fim. Coloca a linha onde eu estou, então fica mais fácil da gente trabalhar. Então nós estávamos trabalhando até então nessa estrutura, né? Nós fazíamos aqui o head, fechávamos aqui o head, colocávamos o título, a tag do título, fechávamos o título, aqui colocávamos o título, né, estudo de CSS, e aqui fechava o head, aqui o body, e fechava o body. Nós vamos continuar trabalhando nessa mesma estrutura, né? Não vai mudar não. O que na verdade vai acontecer é que nós agora vamos acrescentar novos estilos às nossas tags. Nós vamos personalizar as nossas tags. Vamos salvar aqui esse documento. Eu vou na nossa pasta curso.php, eu vou criar uma pasta chamada de CSS, onde nós vamos colocar os nossos arquivos. Aqui eu vou chamar a primeira pasta de teste. Isso aqui ainda não vai ser, ainda não vamos usar só para a gente testar, né? Então tá aqui. Observa que ele aqui deu um probleminha. Observa que tirou as cores. Por quê? Porque aqui na linguagem está normal texto. Não é um texto normal. Eu salvei errado. Eu salvei em teste, só que eu esqueci de colocar o ponto .html. Senão ia dar errado. E não é que ia dar errado. Ele ia considerar apenas como um texto normal. Então temos aqui. Então, para nós criarmos os nossos estilos em CSS, né, existe, lógico, nós vamos utilizar arquivos externos e tudo mais. Mas nós vamos começar primeiro, para nós conhecermos, nós vamos trabalhar dentro do mesmo documento. Então, todos os seus estilos, eles devem ficar dentro dessa tag, a tag head. Tá? Você vai colocar os seus estilos aqui na tela head. Para você colocar um estilo, você vai colocar a tag style, no caso do CSS. Você tem os seguintes argumentos: type. Aqui você vai dizer text CSS. Vou explicar já já o que é isso. Você também pode ter um title, meu estilo. Aqui você vai colocar mídia. Você fecha então o seu estilo com o /estilo. Só mostrando para você onde que a gente ainda não vai começar a programar, só mesmo testando. Então veja, explicar para vocês então o que significa isso. Então aqui nós estamos trabalhando com o documento HTML normal, como a gente já trabalhou no curso anterior. Então, dentro dessa tag head, observa, está aqui, ó, tag head, ó, coloquei o título normal, sem problema nenhum, vai ser o título da página. Aqui, depois, ainda dentro dessa tag head, eu coloquei o meu estilo. Dentro aqui do estilo, você tem um type. Então, a finalidade desse type
é dizer o tipo, né, do estilo. Quando você coloca text/css, você está dizendo ao navegador que você está usando um arquivo de texto puro para descrever os seus estilos, né? Por enquanto, nada de novo. Aqui você tem um título. Esse título é o título que você vai escolher para o seu estilo. Isso aqui é livre para você escolher. E essa média aqui, ou mídia, é o tipo de mídia que aquele estilo vai ser aplicado. Você poderia escrever, colocar média screen, você poderia colocar média print, no caso screen para tela, print para impressora, né? Você tem várias formas de escolher. Aqui nós colocamos all, significa que nós estamos utilizando esse estilo para todas as mídias. Nós ainda vamos voltar nisso aqui, só estamos mostrando como as coisas acontecem. Então, dentro dessa tag, você então vai colocar os seus estilos, tá? Então, para você inicializar um estilo, você vai colocar isso aqui, ó, e isso. No nosso curso de HTML, você viu que isso aqui nada mais é do que um comentário. E é exatamente isso que é, um comentário, né? Por que você coloca isso aqui como comentário? Porque existem alguns navegadores que eles não aceitam esses estilos, eles não conseguem interpretar ainda essa estrutura de CSS. O Internet Explorer 3, por exemplo, ele não faz isso. Então, quando ele não conseguir interpretar esse código, então ele vai ler os estilos apenas como um comentário e não vai executar o comando. Então, para isso, isso serve para proteger a sua página. Porque se você não colocasse isso aqui em comentário, ele ia tentar executar, ele não ia conseguir, então ele ia imprimir na tela tudo que está escrito aqui. E isso ia dar para a sua página algo totalmente, né, aquilo que você não queria. Então, para isso que você coloca todos os estilos dentro de um comentário, como se fosse um comentário. E aqui você coloca o estilo que você quiser. Vou dar só um exemplo. Aqui eu vou colocar o H1, que nós já sabemos que é um cabeçalho, né? Vou colocar aqui, ó. Estilo normal. E aqui você vai fechar o seu H1. Vamos salvar esse arquivo e vamos executá-lo. Você pode executar a partir daqui, ó, a partir do Internet Explorer ou do Firefox, se você tiver. Executando. Ó. Então, isso aqui, na verdade, nada de novo. É o nosso estilo normal, H1 do cabeçalho, que a gente já conhece do próprio HTML do curso que a gente fez. Agora, eu vou aplicar um estilo a esse título. Eu vou colocar aqui, ó, H1, entre parênteses. Eu vou colocar o argumento que eu quero, no caso o estilo que eu quero, vou colocar a cor, o atributo. E aqui eu vou colocar o atributo cor. Qual é a cor que eu quero? Vou colocar aqui cor red. Aqui não é parênteses não, aqui é chave, tá? E aqui você finaliza com ponto e vírgula. Vamos salvar e agora vamos executar. E observa que o estilo mudou. Nós mudamos a cor, né? Isso vai servir, olha, esse reflexo desse H1 aqui vai servir para todos os textos H1. Ou seja, você vai personalizar a sua página do jeito que você assim quiser. Então, como você pode ter percebido, a sintaxe de um estilo é o seguinte: você vai ter um seletor, você vai colocar um seletor. Depois você vai ter, entre parênteses, entre chave, uma propriedade. Isso aqui é só para a gente entender. Uma propriedade, dois pontos, e aí você vai colocar um atributo, ponto e vírgula e fecha. Essa aqui é a sintaxe para você fazer um estilo. Lógico, naturalmente que você pode colocar vários e vários atributos para um mesmo seletor. O seletor, o que vem ser o seletor? Na verdade, são as tags, né, HTML. Aqui, no caso, nós aplicamos a tag H1. Você poderia colocar ao parágrafo, ao form, assim como você quiser. Todas aquelas tags, a tabela, né, as bordas, ao corpo, ao body. Então, você coloca, esse seletor refere às tags HTML. Dentro
das chaves, você então vai colocar as propriedades que vão ser modificadas por aquele seletor. No caso aqui, eu utilizei o H1, modifiquei o que dele? A cor. Como eu poderia modificar a fonte? Como eu poderia modificar a altura? Então aqui eu poderia modificar tudo que eu quisesse. Isso eu chamo de propriedade, né? Aquele valor que vai ser atribuído, eu chamo de atributo. Então, a propriedade tem um atributo. Qual é o atributo? No caso aqui, nós mudamos a cor para vermelho, né? Então, seletor, cor, propriedade e atributo. Essa é a sintaxe básica de um CSS. Como que você vai colocar? Você vai colocar dentro do read, você vai colocar estilo. Aqui você vai escolher os formatos. Nós vamos explicar o que cada um disso aqui faz, quais são os types, tudo mais, né? Por enquanto nós vamos trabalhar com esse estilo aqui. Muito bem, aqui você vai colocar entre comentário. Isso aqui é obrigatório, isso aqui é a sintaxe obrigatória de um estilo, tá? No caso aqui, nós estamos trabalhando com o estilo dentro do próprio documento. Existem ainda estilos que você coloca em um arquivo CSS e aqui você somente lê esse arquivo. Nós vamos ensinar isso lá na frente. Na nossa aula, primeiramente, nós vamos aprender os estilos apenas em um documento. Aqui você então coloca tudo aquilo que você quer modificar e aqui você fecha o seu estilo, certo? E aqui você vai fechar o cabeçalho. Então nós vamos voltar na próxima aula mostrando para vocês, passo a passo, todas as propriedades com os seus respectivos atributos. Nós vamos fazer um por um, exemplo por exemplo. Espero você então na próxima aula.